Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks, um podcast de entrevistas sobre arte e viver artístico. Eu sou Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é o Adalberto Júnior. Adalbs, muito obrigado por aceitar participar desse episódio. Por favor, se apresente para o público. Opa, então, primeiramente, é um prazer estar aqui, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Acompanho o podcast já tem algum tempinho. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Adalberto Júnior. Eu sei que o nome pode parecer estranho, né? O Júnior vim depois do nome, mas isso aí foi um problema do escrivão. Esqueceu o E, esqueceu o acento, aí ficou Adalberto Júnior. Mas Adalberto Júnior é a forma como se pronuncia. Então, eu tenho 27 anos, trabalho com concept tem uns 5, 6 anos já, Uhum. mais especificamente com foco em cenário e mais recentemente com prop, hard surface, especialmente veículos, que eu tenho gostado bastante assim de estudar e produzir. Uhum. E é só eu. Pô, cara, novamente só queria te agradecer assim por aceitar participar. Eu fico feliz até porque a gente se conheceu basicamente ano passado, né, durante o curso do André, e é legal, tipo, ter esse contato, como é que eu vou dizer, com pessoas que têm o mesmo interesse, assim, não só pessoas que foram botadas para trabalhar no mesmo lugar, né? Então, tipo, a gente tava ali junto justamente porque a gente queria melhorar nossa parte de hard surface e tudo mais e ver a evolução tua, do Vini, enfim, de todos o pessoal que tava junto foi muito legal, assim. Mas eu queria, então, né, falando de ti, começar pra gente voltando lá atrás, assim, Adalbs, pensando qual foi o teu primeiro contato com arte que te despertou interesse por isso? Cara, acho que o primeiro contato e o despertar de um interesse foram momentos diferentes, assim. O meu Uhum. primeiro contato foi quando eu era bem criancinha, devia ter o quê? Uns 3, 4 anos na escola. Acho que era no. Eu não me lembro, né? Que já mudou o nome, antes era CA e agora é primeiro ano. Já não me lembro, mas foi por ali em que a gente tinha que fazer pintura em tela. Aí desenhava um panda, desenhava a arvorezinha. Ah, desenha seus pais, desenha um solzinho. Foi por aí, assim, mas eu era muito ruim, assim, mesmo quando criança eu pô, desenhava muito mal. E com o passar dos anos, assim, esse interesse não, né? Porque nem era um interesse ainda, mas o contato com a arte era zero, assim, Uhum. diferente de vários artistas, assim, que, pô, pessoas já desenha desde o útero, né? Rabiscando o útero e tal. Eu comecei bem mais velho, mas eu acho que o meu interesse por arte ele vem por conta do videogame, né? Eu tive contato com o videogame lá com 5 anos, 5, 6 anos. Eu fui na casa de um amigo meu, ele estava jogando Goof Troop, que é o jogo do Pateta, no Super O do Super Nintendo. NES, né? Ah, sim. É, e eu fiquei, nossa, que feitiçaria é essa, né? Porque eu não conhecia o conceito videogame. Primeira Uhum. vez que eu tinha tido contato. E, sei lá, um mês, 2 meses depois de tanto encher o saco pedindo, eu preciso de videogame, mãe, videogame. Eu ganhei um Polystation. Ah, Conhece o meu Polystation? Deus, não. Eu ganhei um Polystation, cara. E, pô, hoje, olhando em retrospecto assim, fala, porra, do Super Nintendo. Ih, calma aí, pode xingar? Pode, pode. Acho que. Tá, talvez, né? Algumas. Não sei, enfim, mas acho que o pessoal aqui, no geral, no público, é maior de idade, então não tem problema. Mas vou evitar. Mas, recapitulando. E aí, com o Polystation, eu fiquei meio que viciado naquilo, assim. Jogava muito o jogo do tanque, eu não me lembro o nome agora, e tinha um clone do Mario. E com o tempo, eu fui ganhando outros videogames. Eu lembro que aquele Super Nintendo que eu vi a primeira vez, alguns anos depois, o pai desse amigo meu, ele me deu, porque eles ganharam um PlayStation 1 na época. Ah, sim. E aí, pô, tive contato
com Super Mario, com Aladdin, com o jogo do Máscara, que eu nunca fechei aquele jogo é impossível de zerar. Ai, ai. E, e aí depois, alguns anos depois, eu tive contato com o PlayStation 1 e ali eu conheci franquias que eu levo, pô, no coração, que foi o Final Fantasy. Meu jogo favorito é o Final Fantasy Tactics, né? Então eu tive Uhum. contato por ali. O Digimon World 1, 2, 3, principalmente o 1, que eu joguei muito, assim, era tipo um Tamagotchizinho que você cuidava do bichinho, levava ele para fazer cocô, tinha que alimentar, e era outro jogo impossível também Mas de fechar. o Tamagotchi, na verdade, não é o Digimon, não tem essa história? Que... Do que eu ouvi falar, o Digimon ele começa ali, né? E depois Sim. ele evolui e vira isso que virou, né? Uhum. Mas eu acho que começa ali sim. E aí é dali que surge o meu interesse por monstrinhos e tal. Aí depois eu conheci o Pokémon, mas não era no PlayStation, né? Era através de um amigo que tinha GBA e eu ficava babando naquilo, mas não tinha dinheiro para comprar. E aí o meu contato com arte mesmo, cara, ele vem ali no final do ensino médio. Eu devia ter o quê? Uns 17, 18 anos. E Uhum. eu lembro que eu estava lendo Berserk, o mangá, e eu me apaixonei assim pela arte e tal. E foi no final de 2017 isso. Eu lembro que eu tinha ganhado R$ 50 da minha tia de presente de Natal. Falei, pô, vou comprar as folhas, papel e tal. Vou tentar desenhar. Uhum. Eu tentei desenhar, ficou muito ruim, assim, ficou muito ruim. Fiquei muito frustrado, assim, caraca, cara, nunca vou conseguir fazer isso daqui. Até então, só por um interesse de hobby ali, uma parada meio genuína. E aí eu encontrei, não me lembro de qual canal, assim, um speed paint do Goku. Era o Goku, o Saiyajin. Eu falei, pô, vou tentar copiar isso daqui. Aí copiei, ficou um pouquinho melhor. E desde então fiquei desenhando um ano ali, mas só por hobby e tal. Uhum. E aí, um ano depois, lá em 2018, 19, eu tava naquela de decidir o que que eu tinha que fazer, né, da vida. Faculdade, o que que eu faço e tal. E eu tive contato com alguns canais, conheci, né, alguns canais de arte aqui do Brasil, tipo Crais Conversa, do Thiago Spike, de Claro. o William Soares, que eu nem sei se ele ainda faz vídeo e tal, mas ele fala bastante sobre anatomia, perspectiva e tal. Uhum. E aí eu fui tendo conhecimento que existia arte digital, né? Que até então, para mim, desenho era só papel, caneta. E mas ainda não era por uma questão de profissão, porque até porque eu venho de uma realidade em que trabalhar com desenho nunca, jamais não era uma possibilidade, né? Uhum. E- Então eu tinha decidido já nessa época que eu queria trabalhar com sistemas de informação, com TI, que era a faculdade que tinha aqui, estava bombando e tal. E, pô, trabalhar com TI em 2019, antes da pandemia ali, era o sonho de todo moleque aqui. Uhum. E aí eu prestei o Enem, consegui passar. E aí até é engraçado que eu estava escutando o episódio que você fez com o Catatal, Sim. e eu me identifiquei bastante porque ele fala que como que a prova de cálculo mudou as paradas para ele, né? Para mim foi igual, assim, eu zerei a prova de cálculo. Hum. Zerei e falei, putz, isso aqui não é para mim, assim, eu não consigo fazer isso, muito difícil. Mas até então eu continuava desenhando ali e, e aí eu não tinha muito dinheiro na época. Pedi dinheiro, eu falei, mãe, eu preciso comprar uma mesa digitalizadora para desenhar no computador.
E aí ela, mas pra que você quer isso e tal? Eu falei, pra hobby e tal, não sei o quê. Aí com muito sacrifício, tadinha, ela conseguiu me dar. E ali eu comecei, assim, cara, essa paixão por desenho e tal. Aí, tempos depois, eu conheci o Estúdio Ghibli, que hoje é a minha maior referência, principalmente os trabalhos do Miyazaki. Uhum, E o meu contato com arte, ele começa aí, assim. entendi. E como é que foi esse processo de começar a estudar arte? Claro, tu passou um pouco por cima aqui, falando de alguns canais e também de algum processo assim, de desenhar, mas teve um estudo talvez mais formal durante esse período? Como é que foi isso? Cara, pior que não, assim, pela falta de grana, Uhum, quando eu ia pesquisar algum curso, era sempre, pô, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro para investir e tal. Tanto que eu fui fazer curso de arte, eu já estava trabalhando uns 3, 4 anos já como artista conceitual. Foi bem, bem depois. Então, acabou que os meus estudos, eles vinham muito de conteúdo gratuito mesmo que tinha no YouTube e tal. Também pelo Facebook. Na época tinha os grupos do Bate-Papo Ilustrado, do Brush Rush, que na época era o Palavra Nerd ainda. uhum. Eu participava muito ali, colocava os desenhos, recebia 1 milhão de feedbacks. Isso me ajudou muito. E também eu conheci muita gente pela Twitch. Na época, a comunidade de arte no Twitch era bem ativa, não sei como está hoje, mas na época que eu usava o Twitch assim, era bem ativo, conheci muita gente lá. Lá que eu conheci o Randall, que hoje faz as vitrines do Nerdcast. Ele foi um cara que, assim, pô, eu devo muito a ele, assim, cara, ele me ajudou muito com dicas e tal, era muito, muito inexperiente. Ele foi um cara que me ajudou muito, me ensinou muita coisa, assim. E todo o meu estudo, ele vem daí, assim, de um começo. Tinha um canal que eu curtia muito, que era o Sephiroth Art, não sei se você Qual? já... Como é que é? Sephiroth, que nem o do Final Sephiroth Art, Fantasy? igual o Final Ah, Fantasy. meu Deus. Não, E não ele conheço. tinha uns desenhos isométricos. Ele é um artista russo, né? E Aham. ele tinha uns desenhozinhos isométricos e, pô, me apaixonei naquilo ali. Na época eu ainda não queria necessariamente trabalhar com cena. Eu estudava anatomia, personagem, então queria fazer esse tipo de coisa. Mas aquele canal dele, pô, me chamou a atenção de falar muito sobre render e tal. E aí depois eu fui conhecendo outros, como Iconic, escutei muito Iconic, assim. Embora não seja um conteúdo técnico, né? Necessariamente, mas me ajudou bastante. Ah, sim. Essa questão, assim, vamos dizer, do estudo, principalmente aqui no Brasil, claro, eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a muita coisa, tem vários canais, né, podcasts e tudo mais, mas de fato ainda não é uma coisa arte em si, né, trabalhar com arte, mesmo que arte de entretenimento não é algo tão acessível assim, que nem tu comentou, tu precisa ter um mínimo de investimento, tu acaba tendo que ter um computador que consiga rodar Photoshop, um Krita, Clip Studio que Uhum. seja, algum blenderzinho também, né? E tem essa questão de que, pô, os cursos, assim, eles. Claro que existem vários níveis e também existem várias faixas de preço. Mas eu acho que quanto mais, como é que eu vou dizer, qualificado, como qualquer área, vai ser um investimento mais caro, assim. E realmente é difícil conseguir, mas o legal de tu contar isso é que justamente tu conseguiu pegar o teu primeiro emprego sem necessariamente ter feito um estudo mais formal desse tipo, certo? Não, sim. Assim, para não falar que eu não fiz nenhum curso, eu lembro que eu cheguei a comprar no curso da Udemy, se eu não me engano, do Dado Almeida, eu não me lembro se o nome dele é esse, mas era Uhum. naquelas promoções de R$ 20 do curso, que era Concept de Personagem. Esse foi o único curso que eu comprei durante muito tempo, assim, na minha carreira. Saquei. Mas até porque nessa época eu ganhava R$ 400 por mês. Eu trabalhava numa. Eu acho que deve ter em todas é forte, né? Mas em grandes.
a maioria das cidades assim, que é aquela lojinha que vende de tudo um pouco, vende pote, vende material escolar e no fundo tem um rapazinho que faz serviços de informática. É um Isso foi o bazar, meu né? primeiro Não emprego. sei se é assim que chamam por aí. Ah, é aquela lojinha do bairro. Aham. Foi o meu primeiro emprego, eu fiquei um bom tempo nisso, cara. Tem histórias assim Ó, inacreditáveis conta de. uma aqui, por favor, só pra deixar uma Pô, palhinha. tem uma que pô, essa eu gosto muito de contar porque eu vou levar pro resto da minha vida. Era um sábado à tarde, chovendo assim, e não tinha muito movimento. Tava Uhum. meio deserto. E aí, cara, entrou um senhor. Um senhor não, devia ter uns 40 e poucos anos, quase 50. E aí ele olhou assim para mim e falou: Rapaz, aqui vocês fazem inscrição? Eu olhei assim, pô, faço inscrição. Aí ele é porque eu tô querendo me inscrever no Te Quero de Volta do Rodrigo Faro. Que é? E aí eu olhei, Te Quero de Volta do Rodrigo Faro, eu não sabia o que era. Eu perguntei, pai, o que que é isso? Aí ele me explicou. Olha, Te Quero de Volta é o seguinte, é porque eu me divorciei da minha esposa, me separei, e esse programa do Rodrigo Faro, ele ajuda os casais a voltar, basicamente. Meu Deus. E aí eu olhei assim para minha chefe na época e falei, e aí, a gente faz isso? Ela faz, ele tá pagando. Tá bom, vamos fazer. Cara, e aí vai, você bota o nome, bota endereço da pessoa e no final você tem que escrever uma carta, né? A pessoa escreve a carta explicando para o Rodrigo Faro, teoricamente, porque o Rodrigo Faro nunca vai ler aquilo dali, explicando o porquê que ele quer participar. E aí ele começou, cara, me contar a história de vida dele toda. Falando como ele conheceu a esposa, dos filhos que ele tinha, e como ele foi um marido ruim, e pai, pô, e no final, e não, e assim, a cada 5 palavras que ele falava, tinha Rodrigo Faro, me ajuda. Aí mais cinco Ai, ai. palavras. Por favor, Rodrigo Faro, me ajuda. Tá bom, finalizamos. Ele fez a inscrição dele, pagou. Deu uns 15 minutos assim, cara, ele voltou e trouxe uma sacolinha. Olhou assim Sim. pra mim e falou: Ó, aqui, ó, um Guaravita e uma coxinha, que você foi muito legal comigo. E deu um Guaravita e uma coxinha, cara. E aí eu fiquei, pô, que legal, né? Agradeci e tal. Comi o Guaravita, a coxinha com a maior felicidade do mundo. Mano, deu 10 dias, não deu 2 semanas assim, ele voltou me xingando, porque o Rodrigo Faro não tinha entrado em contato com ele. Me xingando de tudo qualquer nome, falando que eu não tinha feito a inscrição dele, que eu tinha roubado ele. E aí até explicar pro cara que não era assim, que não era só fazer inscrição, queria ser chamado, eu ouvi, mano. Ouvi muito, 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 muito. O cara Meu me Deus. xingando. Essa foi uma das várias histórias, assim, tem muita coisa dessa época. Ah, mas é legal esse tipo de experiência, assim, que tipo, como é que eu posso dizer? Tem pessoas que acabam tendo, né, o privilégio de muitas vezes não precisar passar por outros tipos de trabalho antes de começar a trabalhar com arte, antes de entrar no mercado de arte. Mas às vezes eu sinto que isso acaba agregando tanto, e quando eu ouço histórias de várias pessoas que já vieram aqui, até outros amigos e tudo mais, que tiveram outras profissões, eu sinto que isso, de certa maneira, dá uma edificada na pessoa, tanto em questão de, sei lá, as skills que a pessoa tem ali, umas soft skills para certas coisas, ou hard skills que seja, né? Mas também, de uma maneira, acaba meio que quase inspirando a pessoa para algumas coisas. Tu sente que isso, de certa maneira, acaba afetando o teu trabalho? Ah, eu acredito que sim. Eu lembro que nesse primeiro emprego eu era muito tímido. E você sair de uma pessoa muito tímida para trabalhar com atendimento ao público é um pulo muito grande. Uhum. E, pô, isso me ajudou muito, assim. Eu hoje ainda sou tímido, né? Mas aquele trabalho foi um divisor de águas, assim. E eu sinto também no meu trabalho, às vezes, ter tido certas experiências me ajuda a ter ideias um pouco diferentes. Uhum. Que se eu não tivesse aquelas experiências, eu não teria. Então, eu acho que passar por esse tipo de situação, ter diferentes vivências que não necessariamente
produzindo arte, desenhando, eu acho que engrandece, sim, engrandece, torna mais único É o até, trabalho. eu não sei como é que eu poderia ligar isso com uma outra coisa que eu queria perguntar aqui, mas eu queria entender melhor esse interesse que tu tem, essa predileção que tu acaba tendo pelos cenários, que é uma coisa que é bem predominante no teu portfólio, enfim. Se isso é uma coisa que vem das tuas referências ou vem de algumas preferências, enfim, da tua história de vida, talvez, sabe? Me explica um pouco melhor. Cara, quando eu comecei o cenário, não, eu não tinha muito, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, de fato. Mas eu via que todo mundo fazia personagem. Os Uhum, tutoriais que eu encontrava na maioria era de personagem e tal. E eu acabei indo para aí. Só que com o tempo eu não estava conseguindo trabalho. Não, eu me candidatava, meu portfólio não era bom o suficiente e tal. Eu precisava de grana. E aí eu conheci um site chamado 99 Freela. Já ouviu falar? 99 Freela é da mesma empresa que faz 99 Táxi, 99 Food, Olha, sei eu lá. acho que não. Eu Não? acho que não, mas era um Sei site lá. que tinha vários jobzinhos assim, pequenos. Alguém ia lá e falava, preciso de de alguém para fazer um desenho, preciso de alguém para escrever um artigo. Era diferentes trabalhos assim que pessoas físicas e até empresas pequenas iam ali e, e viam, né, se tinham algum profissional que fazia aquilo. E aí, Uhum. tendo contato com esse site, eu vi que tinha bastante gente que, preciso fazer um cenário tal, um cenário aqui, preciso fazer uma capa para o meu board game, e aí tem que ter cenário. E aí isso me influenciou de início, assim, a estar estudando mais isso, principalmente Uhum. perspectiva e tal. E aí, mas o que fez eu ir para cenário mesmo foi o filme Meu Amigo Totoro, Ah, do sim. Estúdio Ghibli. Assim, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado e falei, eu quero trabalhar com animação. Uhum. E quero trabalhar fazendo esses cenários aqui. E isso foi o pontapé inicial, assim. Mas era mais uma questão de ilustração. Porque o concept ele foi aparecendo na minha vida não durante, mas durante eu durante a primeira empresa que eu trabalhei assim. Uhum. O conceito foi aparecendo ali, porque antes eu só fazia ilustração e tal. E aí ali eu comecei a precisar estudar o que era fazer um bom design, e isso foi me levando para o concept de cenário próprio e tal. Até porque trabalhar com outsourcing, e eu sempre trabalhei com outsourcing, exige que você consiga fazer de tudo um pouco. Uhum. Mas acabei que mesmo fazendo esse tipo de trabalho, o meu gosto por cenário sempre prevaleceu ali, sempre mantive essa chamazinha acesa. Interessante isso que tu falou até de como isso pareceu que foi uma questão de demanda, porque tem uma história parecida também, cara, no sentido de lá atrás, sei lá, 2017, sei lá, meu Deus do céu, quando eu tava entrando assim nesse mercado, eu lembro que eu tive uma conversa, acho que foi com, cara, não vou lembrar do nome dele, cara, era um recruiter, que fazia na verdade 3D, cara. E daí ele me Uhum. falou: olha, o pessoal de concept aqui do estúdio, tudo faz personagem, não tem quase ninguém fazendo cenário. Se tu fizer cenário, provavelmente tu consegue vaga. E daí eu pensei: bom, vamos tentar, né? Vamos ver qual é que é, sabe? Tipo, então foi muito semelhante, assim, nesse sentido, né? De ver as oportunidades que vão aparecendo e se alinhando com coisas que tu vai gostando, assim, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, e também aquela coisa de, tipo, principalmente acho que quando tá começando, às vezes tu não vai conseguir direto para um estúdio, ainda mais hoje em dia que a coisa está muito acirrada, a gente tem toda essa questão de, sei lá, tu vai entrar no estúdio, muitas vezes o júnior tem que ter
a habilidade de um sênior, quase assim, sabe? Sim. Uhum. Então, como é que aparecem esses primeiros trabalhos? Até isso que tu tinha falado do 99. Tem vários sites assim, né? Tipo o Upwork e tudo mais. Eu acho que boa Uhum. parte deles ainda funcionam e o pessoal às vezes acaba meio que esquecendo deles ou acaba indo direto para commissions e eu não sei o quanto teria de commissions para esse tipo de coisa, de cenários e tudo mais, mas é uma coisa que é uma janela de oportunidade, assim, para tanto para conseguir primeiros trabalhos ou até mesmo para conseguir um trabalho fixo. Eu tenho uns amigos que já fizeram cara, projetos de anos, assim, tipo, por coisa que eles pegaram no Upwork, assim, meio que, tipo, só Uhum. botando a cara a tapa e sem necessariamente ter um network muito fechado, assim, porque eu acho que uma coisa que o pessoal sempre reclama, às vezes, em relação ao network é que, tipo, meu Deus, tem que estar muito tempo fazendo isso. Conhecer uma pessoa há muito tempo, para daí, talvez, a pessoa te, né, como é que eu vou dizer, te indicar, né? Mas eu acho que Uhum. não precisa ser sempre assim. Eu acho que vai muito da gente também procurar essas coisas, assim. Mas eu ia te perguntar uma outra coisa, na verdade. Eu dei uma volta gigantesca aqui. Foi mal. Tranquilo. Não, é normal, normal. Acaba acontecendo assim. Acaba divagando demais, né? Mas nesse processo, assim, tu tinha comentado em relação a ter que fazer várias coisas e tudo mais, o cenário acaba aparecendo e também essa questão do personagem. Tu acha que quando tu olha para a comunidade, assim, pessoal que faz concept, ilustração, existe uma predileção necessariamente por personagens? Cara, olha, de todos os artistas que eu já conheci, assim, principalmente da minha idade ou um pouquinho mais velho, a galera geralmente começa muito influenciada por longo, né? Pelas splash arts e tal. Uhum. Eu vi muita gente assim que começa por aí. E eu acho que começar por personagem faz um pouco de sentido se você levar em consideração que é a parte que você mais se conecta assim com a arte em geral. Você gosta de histórias, geralmente não é pelo cenário, pelo mundo ali, mas são pelos personagens. Então, eu imagino que essa questão de você querer escrever ou você querer contar histórias acaba te levando a personagem de forma geral e o cenário ele não é tão atrativo no meu ponto de vista para quem está começando, até porque ele é tecnicamente um pouco mais complexo, você tem que estudar muita questão de perspectiva, de storytelling e tal, enquanto o personagem não que seja fácil, porque é muito difícil, Uhum. você consegue um resultado ali um pouco mais rápido, né? Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com perspectiva no, no começo, assim, e conseguia ainda fazer uns mocinhos de personagem aqui, a colar, e aqui isso me influenciou muito a continuar ali. E aí o cenário ele vem um pouco depois, assim. Entendi. Faz sentido essa coisa, justamente da questão talvez de uma certa empatia que tu acaba tendo pela figura humana mesmo, né? Não necessariamente só a figura humana, mas tipo, sei lá, um personagem antropomorficado, assim que a gente fala. Um Sim, furry, sei lá. Mas, tipo. O furry basicamente é isso, né? É um personagem Meu Deus, eu não vou saber falar essa palavra, gente. Antropomorfizado. É isso, né? Se eu pô, eu tiver. nem me arrisquei, porque a minha dicção não é muito boa também. É... Não, não é nem isso, é porque é uma palavra meio desgracenta, assim. Não é uma palavra que a É gente usa difícil todo mesmo. dia, né? Mas o que eu quero dizer, esse tipo de personagem que ele tem. Ah, não é feições humanoides, mas ele tem formato humanoide e tudo mais, embora tenha características de outras coisas. A gente vê isso em várias mídias. Até como a gente vê, sei lá, representações de coisas como, sei lá, um ET. Por que um ET necessariamente teria dois braços e duas pernas, né? Tipo, é uma antropomorfização, meu Deus, do ET. Parar de usar a palavra complicada aqui. Não tá dando certo isso. E eu acho que é uma tendência nossa, assim, só enquanto seres humanos, né? A gente tentar. Até aquela coisa de.
Acho que é paradolha que eles chamam, né? Que é ver rostos em coisas, né? Tipo, Uhum. sei lá, tu vê a tomada e tu vê um rostinho, sabe? A gente tem essa tendência a querer encontrar meio que iguais, talvez seja isso, né? E isso que tu falou acho que faz Sim. total sentido. Não que o cenário tu não possa criar uma empatia e várias coisas, mas acho que também é uma coisa que posso estar errado, né? Mas pode ser uma coisa que também vem com o tempo, né? Tu ter essa percepção de que um cenário conta uma história, o cenário pode ter uma personalidade, o cenário ele vai ter um mood também, ele vai ter um sentimento, sabe? E só que a maneira como tu representa isso, como tu coloca isso, é bem diferente, às vezes até mais abstrato do que quando tu olha um personagem que tu vai ter expressões faciais, tu vai ter o gestual do corpo, certo? São outras coisas que tu acaba tendo que estudar justamente para poder agregar, certo? Não, sim, total, concordo totalmente, assim, eu só fui me ligar em toda a complexidade que era você fazer um bom concept de cenário tempos depois, assim, de você, por que que, sei lá, jogando o The Last of Us, por que que eu gostava tanto daquilo dali? Porque tinha todo um storytelling naquele mundo, tinha todo. Pô, por que que tem essa pizza jogada aqui, esse copo? Então ele trabalha muito nessa sutileza que eu acho que para quem está começando não é algo que você pega muito rápido, né? E ter isso com personagens é bem mais intuitivo, né? Nós somos seres humanos, estamos sempre olhando para outras pessoas, então é fácil se identificar, né? Uhum. Até tem aquele negócio, eu não sei se foi o Feng Zhu que falou uma vez, quando tu tá começando a desenhar, que muitas vezes era mais interessante tu não ir para personagens, tu pegar alguns conceitos mais abstratos, como pedras, como é que é, árvores, Uhum. esqueletos, porque são formas que elas têm uma margem de abstração mais livre em relação a erros, entende? E quando tu pega um Sim. personagem, ele é muito estrito, né? A gente consegue ver na hora, sei lá, se o cara tá com os olhos muito separados ou muito juntos, a boca torta, a anatomia tá errado aqui e ali. Então existe como é que eu vou dizer, um nível de julgamento, talvez seja isso que eu quero dizer, em relação a personagens que é Uhum. muito mais pesado quando a gente vai para outros tipos de temáticas e objetos e até mesmo cenário, no caso, né? Não, sim, sim. É bem. Eu lembro que no começo, assim, sempre que eu ia postar algum personagem e tal, recebia bastante feedback disso. Pô, esse olho tá meio tortinho, né? Então, é muito mais fácil você identificar o problema, né? Tanto que, sei lá, quando você tem alguma produção que tenta ser um pouquinho bem hiperrealista, você acaba caindo um pouco no vale da estranheza, porque não fica, não é real ainda, né? Então, é curioso isso, assim. Mas acho que volta para aquilo que tu falou, a gente tá sempre vendo pessoas, tá sempre analisando, e a gente coloca isso no centro de várias coisas da nossa cultura, assim, quanto seres, então é meio inevitável que a gente vai ter esse sistema de comparação e padrões também de estética, que é uma coisa que, né, a gente acaba discutindo muito na sociedade, assim, o quanto os padrões de estética eles mudam, mas o quanto muitas vezes eles não necessariamente representam a realidade do que a gente vê no dia a dia, né? Enquanto muitas vezes as pessoas tentam se alinhar a esse padrão que é imposto pela mídia, que acaba, enfim, de certa maneira tentando representar certos valores. E, enfim, é complicado. A gente pode acabar entrando até em outro assunto, na verdade, quando a gente fala disso. Sim, sim. Dá para ir para vários assuntos. Mas é interessante mesmo, porque é meio que inevitável, assim, e o quanto muitas vezes isso também vai acabar influenciando a arte, né? É uma coisa que muitas vezes tem essa discussão, talvez tu concorde, né? A nível de jogos, muitas vezes tem essa discussão em relação ao quanto, por exemplo, uh, tipos de corpos são representados, etnias são representados da maneira correta, mas também existe essa questão da diversidade, da inclusão, certo? Em relação a esse Uhum. tipo de mídia. Até porque quando a gente pega não só jogos, né, mas acho que outras mídias também, tu pega cinema, séries, novelas,
a gente tinha meio que, novamente, um padrão estético que acabava fazendo uma certa. Gerando certos preconceitos, né, entre nós na Uhum. sociedade, assim, né? Sei lá, tu pega as coisas ali bem até uns anos 80 por aí, que, sei lá, o mocinho vai ser sempre um cara branco, loiro, de olho claro, sabe? Tipo, esse tipo de estereótipo, assim, que acaba meio que. Hoje em dia a gente vê que existe realmente uma problematização em tu colocar isso, porque isso vai de acordo com certas feições que predatam, sei lá, tipo, a colonização e tudo mais, né? Quem foi que Uhum. colonizou vários dos lugares e quem foi, digamos assim, as potências até aquele momento, assim, enfim, são países, enfim, nações que acabam detendo boa parte do capital. Mas aqui eu já estou desviando para um, meu Deus, para um assunto mais complicado, né? Mas enfim, não sei o que tu acha sobre isso. Ah, cara, eu acho que é complicado porque a gente acaba entrando muito numa lógica de produto, né? Então, por que que a gente se. Por que que os personagens geralmente são altos, magros ou são fortes? É para tentar vender aquele personagem para a maior quantidade de gente possível. Então, acaba que a gente se cai muito nisso, né? E infelizmente o público acaba se acostumando um pouco, né? Então tem muita resistência quando você vai tentar fazer algo diferente, você vai fazer um personagem principal que ele é mais gordinho, ou que ele é fora de algum padrão, e acaba que vira um vício pelas pessoas já estarem acostumadas àquilo e gera uma resistência, você vai tentar fazer algo diferente, Uhum. a galera fala que é o woke, né? Então fica complicado, assim, porque ao mesmo tempo pô, a empresa quer ganhar o dinheiro, mas tem todas essas questões, é um assunto bem complicado, infelizmente. Porque acho que de novo, né? Vai para aquela questão do tipo a gente quer ser inclusivo, mas ao mesmo tempo o quanto talvez parte dessa inclusão não seja só, como é que eu posso dizer, interesses econômicos, né? Do tipo, a gente vai abranger mais público. Também existe muito essa discussão, né? Tipo, será que na verdade isso não é necessariamente uma benfeitoria, não é necessariamente só um interesse econômico de pegar mais pessoas do que necessariamente querer representar elas? Enfim, é uma discussão meio que gigantesca, mas voltando, né? Vamos voltar bastante aqui em relação à tua arte. Eu queria entender mais ou menos como é que é o teu processo criativo na hora que tu vai criar algo assim. Cara, por trabalhar com outsourcing, o processo criativo ele vai variando muito ao longo do tempo e Uhum. ao longo do que precisa, né? Em algum momento você precisa fazer uma skin de arma mega realista, no outro você está desenhando um panda comendo mel em vetor, né? Então tem, tem sempre isso. Mas hoje, assim, no meu trabalho pessoal, eu tenho aprendido bastante a gostar de fazer muito sketch, que antes era algo que eu fazia muito pouco, assim, fazia pouca iteração e tal. Então, eu geralmente começo com uma pesquisa, faço uma boa pesquisa, por exemplo, esse projeto que eu estou fazendo agora da lojinha da Bruxa. Não publiquei ele todo, né? Eu tenho que finalizar, mas geralmente eu começo com uma pesquisa e aí pô, como é um cenário e é de um jogo, eu preciso pensar nas mecânicas que aquele lugar vai ter, se o player vai passar ali por ali ou não. E aí depois dessa pesquisa eu começo a fazer alguns sketches, aí vou fazendo e aí é algo que vem do curso que a gente fez lá com André. Uhum. Inclusive, um abraço e um beijo enorme para o André, que é um artista maravilhoso e um amigo incrível também. E que ele falava muito sobre fazer uma quantidade boa, né? Que as melhores ideias vêm depois que você já fez muita coisa, muito Uhum. sketch. E aí eu faço bastante sketch, depois escolho alguns e refino.
E ultimamente eu tenho, depois de já refinar esses sketches, eu tenho explorado bastante o 3D, principalmente o Blender, então, principalmente para cenário, é algo que eu sempre vejo a galera que já está na indústria há bastante tempo, né? Que fala que é imprescindível, tem que usar o 3D, não tem muito para onde correr. Então eu tenho estudado bastante isso e incorporado assim no meu dia a dia. E aí eu levo no 3D até onde eu consigo, assim, para depois ir finalizando, fazendo as vistas, que, pô, nossa, facilita demais. Quando eu fazia as vistas tudo na mão, eu tinha que calcular ali, era 80% do tempo do projeto só fazendo aquilo. E aí, e aí depois disso, depende muito, assim, do que eu, de qual é o objetivo, né, do, do projeto, mas aí faço algumas ilustrações, faço alguns callouts de funcionamento e tal, né, de funcionalidade. E geralmente é essa assim a minha pipeline. Ultimamente eu tenho dedicado mais tempo para pesquisa, antes era algo que eu negligenciava um pouco. Eu sinto que isso fazia o meu trabalho ficar um pouquinho mais genérico, porque não tinha muito de onde tirar informação, né? Acabava que vinha muito do que eu já tinha visto e tal. Então, Uhum. ultimamente eu tenho dado muita atenção para pesquisa, assim. Como é que funciona, assim, geralmente o teu processo de pesquisa? Eu sei que durante o curso do André a gente teve até uma aula em que a gente, né, foi meio que instruído a fazer certos exercícios, né, que ajudavam, mas hoje em dia, como é que tu tem feito? Cara, eu ainda uso bastante aquilo que eu aprendi lá de procurar mais referências no mundo real, né? Então, Uhum. era algo que eu não fazia tanto, tipo, antes, né? Eu gostava um pouco de pesquisar já a arte para ver possíveis soluções ali e tal, mas depois do curso ali do André, eu tenho pesquisado bastante referências no mundo real e tenho deixado um pouco de utilizar o Pinterest, que eu usava muito, mas só que agora tá cheio de IA Uhum. e, e, e não fica tão legal. Mas geralmente eu pesquiso coisas do mundo real e tendo aí para lugares não tão. Por exemplo, se eu vou fazer uma casa, eu não vou pesquisar necessariamente referências de casa. Depende para que eu estou pesquisando aquilo. É para shape, é para mood. Então vai depender um pouco disso, assim. Mas de forma geral, eu tenho dado preferência à, à pesquisa do mundo real, assim, objetos do mundo real, então. Entendi. Eu até ia te perguntar desse projeto que tu comentou, que é o Haoyu. Meu Deus, eu tô falando errado tudo hoje, cara. É Haoyu. Não, tu sabe pronunciar, vamos lá. Calma que até eu tenho que ver o nome agora. Ah, pelo amor de Deus. É Rayo. Ah, tá. Meu Deus, tá. Enfim, Rayo. esse projeto é o mesmo que tu tá falando, né? Que tu comentou agora há pouco, certo? Esse projeto aí, ele é um projeto que eu estou fazendo com o Vini e com Uhum. o, e com o Hércules. Eu não sei se você conhece o Hércules. Não, não conheço. O Hércules é um artista que trabalha lá na Cocu também. E aí a gente tem tentado explorar, porque assim, um dos problemas de se trabalhar com outsourcing é que eu nunca trabalhei num projeto full dev. Nunca, desde o comecinho ali, né, do Blue Sky, as primeiras ideias e tal. Então a gente se reuniu para criar esse projetinho para imaginar como que seria um joguinho de fazenda, tipo
Stardew Valley. Uhum. E aí eu fiquei com a parte de cenário dele. E esse projeto em específico é a gente tentando, fui eu tentando, mais especificamente, encontrar como que seria aquele mundo, né? Então tava muito solto assim, aí a gente foi pegando algumas ideias. Pô, e se a gente misturasse elementos do fundo do mar com alguma arquitetura medieval? E aí a partir daí foram foram surgindo as coisas assim. Uhum. E vocês pretendem ainda lançar mais algumas coisas? Ou vocês deram uma pausa agora? Porque eu tava gostando do que eu Não, tava não. vendo, na verdade. Não, não, a gente ainda está fazendo, sim, algumas coisas ali. Tem dado uma diminuída, né? Porque acaba que, às vezes, dependendo da época, você tem muito projeto para estar trabalhando, né? Uhum. E tem época, tem semestre que você, pô, trabalha o dia inteiro, todo dia, e tem semestre que tem menos trabalho, mas agora sim a gente deu uma diminuída, porque está tendo bastante trabalho e tal. Mas sim, a gente ainda está trabalhando nisso e eu vou lançar mais coisas aí no futuro, pretendo. Ah, massa. Ah, esse tipo de projeto, assim, que acaba sendo meio que um world building no fim, né? É legal. Claro, vou jogar uma ideia aqui pra ti, mas seria muito legal poder ver um protótipo disso, talvez, uma coisa assim, né? Tipo, mais pra frente. É a ideia. A ideia é essa, até para a gente aprender mais um pouco sobre 3D, mais game ready, sabe? Porque é algo que Uhum. eu pessoalmente não tenho tanto conhecimento. Se você, pô, for pegar qualquer arquivo meu aqui no Blender, a malha tá assim, uma beleza. Como é que o Vini falava? Era o 3D das ruas. 3D das ruas. Pô, tá 3D muito das ruas, assim. Eu lembro que, pô, quando tava fazendo aqueles carrinhos lá pro curso do André, eu até ficava com medo de mandar o arquivo. Falei, pô, o André vai falar que isso aqui tá horrível, né? E realmente tava pesado nessa. Mas isso é uma coisa que, assim. É normal do processo de concept, não existe uma obrigação real de ter um 3D de produção. Claro que isso vai mudando conforme o tipo de entrega também que é solicitado, assim, sabe? E o tipo Uhum. de estética, né? Muitas vezes tu tem que ter uma entrega mais realista e tu tem que, eu não sei, dependendo passar aquele arquivo pra frente, tu tenta deixar um pouquinho mais organizado, assim, né? Mas se não existe Uhum. isso, cara, e simplesmente tu vai pintar por cima, como é muito o caso, assim, fazer o overpaint, né? Ah, ninguém vai ver. Tem que estar, sabe, tem que estar bonito no render e deu, assim, sabe? Tipo, tu não vai ter que animar depois, tu não vai ter que, às vezes, nem mostrar a parte de trás, dependendo do que for que tu fez, né? Uhum. Eu sinto que muito dessa minha vontade de aprender isso, eu não sei se você concorda, você está mais tempo na indústria do que eu, né? Mas eu sinto que com o passar dos anos vai. Antigamente, para entrar, por exemplo, quando eu entrei lá em 2020, 2021, a galera ainda tava naquela de, você, se souber 3D é legal, mas você não precisa necessariamente. Uhum. E aí eu vejo esse movimento de cada vez mais, tanto o artista conceitual quanto o artista 3D tá meio que se aproximando assim, e eu não sei se você concorda, mas eu tenho uma visão que no futuro isso pode acabar virando uma profissão só, sabe? Do cara que faz o concept e entrega o produto final também. E aí, esse meu desejo de entender como você entrega um produto final vem um pouco dessa sensação, assim, de que, pô, pode ser que no futuro seja um requisito para Uhum. trabalhar. Eu acho que talvez até num ponto de vista mercadológico tu acaba abrindo mais portas quanto mais coisas tu souber, é óbvio, né? Mas o quão difícil acaba sendo de ser bom em várias coisas, a gente sabe que é uma realidade complicada, né? Dito isso, eu acabo sendo meio suspeito para comentar nesse tipo de assunto porque, né, eu sofro daquele mal do pessoal às vezes olhar e achar que eu sou artista 3D, né?
não entender muito bem. Isso tem mudado, né, pra minha sorte. Acho que muito porque tem mudado umas questões de estética no meu trabalho. Mas por muito tempo teve isso, tá ligado? E assim, até perguntando pra ti nesse sentido, né? Porque tu falou, poxa, existe essa possibilidade de virar só artista digital, talvez. A gente não tem mais essa discriminação, né? Artista 2D, 3D, artista digital, Uhum. talvez, né? Uh, tem, além, claro, do fato 3D, a gente acaba tendo outras tecnologias como o fato da IA hoje em dia. E como é que tu vê, assim, essa questão, assim, que a gente teve nos últimos anos e como é que tu acha que isso está andando e para onde está indo isso? Se existe uma exigência do mercado no momento em relação a isso? Cara, do que eu vejo, e eu vou te dizer que eu tenho duas opiniões, a opinião pessoa física e a pessoa jurídica, né? A pessoa física eu não gosto porque eu acho que rouba toda a graça do processo ali, né? Tanto, sei lá, se você for usar para gerar ideias, tanto para finalizar a peça, né, para renderizar e tal. Mas como pessoa jurídica, como trabalhador também, eu tenho visto alguns artistas grandes. Eu não sei se você conhece um artista chamado, eu acho que o nome, a pronúncia dele é Incheon J, que ele é um artista de personagem, né? E ele tem postado algumas coisas, alguns processos dele que usando IA, usando, acho que ele usa o Nano Banana, né? Em que ele faz o sketch, refina, bota uma cor base e joga no Nano Banana para fazer o render. E aí depois ele só corrige, faz um bash por cima e ele fala, ele é bem transparente sobre isso, né? Que, pô, economizou, sei lá, 70%, 80% do tempo que ele levaria para fazer aquela peça. Aí isso me coloca um pouco em perspectiva, assim, do tipo, pô, se um cara desse, que é um arte artista, tá usando e tá mostrando, será que eu não vou precisar aprender isso no futuro próximo? Porque eu não, é impossível você competir com alguém que está usando, porque você demora 5 dias para entregar 3 concepts, a pessoa em 5 dias vai entregar 10, que é muito mais rápido. Uhum. Então, acaba que a minha opinião como trabalhador eu acho que eu preciso esperar um pouco para ver o que vai ser, assim. Se os estúdios vão começar a exigir ou não. Dos freelas que eu pegava com animação, de uns tempos para cá, o briefing é praticamente IA, assim, só vem Uhum. IA. Então, eu sinto que no futuro pode ser que seja seja uma ferramenta necessária, assim, você como artista saber usar. Uhum. Infelizmente. Eu acho que já acontece, né, cara? Em algumas empresas que eu fiz trabalho nos últimos anos, teve até algumas que foi uma exigência, assim. Uhum. Mas daí eu acho que também vira uma outra coisa. Não sei se tu concorda. Que cada projeto vai ter uma direção de arte que vai ser muito específica, às vezes, em relação a ferramentas, entende? Sim. Sei lá, se tu tá fazendo uma estética realista, dependendo do cara vai querer que tu faça 3D, que a tua entrega seja toda tridimensional, sabe? Daí, sei lá, se tu vai fazer um card game, o cara vai dizer, olha, se tu for usar 3D, tu vai fazer só um gray box e o resto tem que ser tudo pintado e desenhado na mão, assim, sabe? E eu acho Uhum. que para o lance da IA tem isso também. Tem alguns projetos que os caras chegam para ti e dizem, olha, a gente já montou, sei lá, como é que eu vou dizer, um modelo aqui, eu já vi fazerem isso, sabe? Tipo, que ele renderiza já no estilo que a gente quer. Daí tu tem que fazer mais a parte do input e depois fazer uma finalização para ficar dentro dessa direção de arte aqui, mas a gente vai, sei lá, a parte de renderizar a gente vai tentar acelerar com IA, sabe? Eu Uhum. já vi isso acontecer, assim, então, tipo, eu acho que tem muito a ver com o que querem chegar no final, talvez. Uhum. Não, eu acho que eu concordo, assim, de todos os exemplos que eu já vi, de gente falando que usa e tal, e para que usa, eu sinto que a IA, ela agiliza muito
num produto um pouco mais realista, assim, Uhum. que ela funciona melhor. Quando é algo mais estilizado, do que eu já vi, ou de um teste ou outro que eu já fiz, ele não funciona tão bem assim. Uhum. Então, eu tenho a sensação que para jogos AAA, realistas, assim, é uma questão de tempo e pouco tempo. Se é que já não está acontecendo, né? Imagino que sim. Pois é. Não, eu acho que tem modelos que conseguem treinar em outros estilos que não são só realistas, porque eles basicamente, né, infelizmente tem essa questão do roubo de dados e daí, sei lá, dependendo de como for alimentado aquilo dali, tem estéticas que eles conseguem fazer muito parecida, que nem a gente teve um tempo atrás, tanto o caso do Ghibli como o caso da Pixar, né, que o pessoal treinou com o filme e o diabo. E eu acho que talvez até não tenha tanta essa restrição, assim, mas acho que vira muito uma questão também de narrativa, né? Do quanto a empresa que está fazendo aquilo vai se importar de um ponto de vista ético e até de um ponto de vista, talvez, de relações públicas, talvez? No sentido de, olha, estamos fazendo um jogo que temos artistas que não estão usando IA, né? São feitos por humanos, ou quanto foda-se isso, tipo, nem vamos falar como é que foi feito, só faz aí, sabe? Tipo, acho que ainda existe também muito essa questão, não que isso não existisse antes com outras coisas, né? Do tipo plágio, coisas, enfim, picaretagens que às vezes algumas empresas fazem, né? Tipo, mas eu acho que isso é só mais uma coisa, assim, que também acontece nesse sentido, nesse viés de o quanto isso pode ser usado a favor ou contra, né? Em relação ao que está sendo desenvolvido. É, eu concordo, assim, o que, poxa, eu lembro quando eu estava começando, o mundo ele parecia um pouquinho mais colorido e mais simples assim. Agora com a IA assim fica um pouco mais complicado, mas de certa forma é um pouco não, né? Acho que é totalmente inevitável porque assim, aí vai para uma conversa, um tópico um pouco mais diferente, assim, né? De que o que a gente faz não é necessariamente arte, né? É um produto e a IA é uma ferramenta financeira e você tem que entregar aquele produto o mais rápido possível para ter o maior lucro possível. Então, no capitalismo não tem muito para onde correr, né? Mas o que é arte, assim, Adalves? Que arte, cara, que pergunta difícil, hein? Mas eu vejo a arte como uma expressão humana, assim, uma forma de se expressar unicamente que o ser humano consegue fazer, assim. Então, por exemplo, quando eu assisto um filme do Estúdio Ghibli, aquilo dali para mim é arte, que tem uma expressão. Tem aí alguém está tentando transmitir uma mensagem, um sentimento ali, que no caso, por exemplo, quando eu assisti o meu amigo Totoro, né? Aquilo me impactou muito. Então, se eu fosse definir arte, seria uma expressão humana, assim, uma forma de expressão humana. Não sei se você concorda, mas foi a definição mais bonita que eu consegui chegar, assim, tá? Quando eu vou conversar, quando eu fico divagando sozinho. É interessante isso. Eu tava pensando sobre uma outra coisa, mas eu queria te perguntar antes pra ver se a gente alinha isso. O que é estilo? Que estilo? Mas em que sentido? Assim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Quando se trata de arte, o que é estilo? Caraca, eu acho que estilo pode ser, você pode resumir como um conjunto de preferências pessoais. Eu acho que isso forma um estilo. Então, o meu estilo hoje, ele é um conjunto das referências que eu consumi ao longo da minha vida. Então, hoje os meus últimos projetos têm ido para uma questão de line art, com
uma simulação de aquarela. Da onde que isso vem? Isso vem das revistinhas de jogos antigos que tinha os concepts ali que eu consumi e gostava. Vem do ver os documentários do Estúdio Ghibli lá, do Hayao Miyazaki, ver ele desenhando e usando aquarela. Então, eu acho que estilo eu definiria como um conjunto de preferências pessoais, assim. Uhum. Eu concordo. Eu até só adicionaria uma coisa e eu não lembro quem falou, tá? Se alguém souber, por favor, escreve aqui nos comentários. Mas teve alguém que me disse isso uma vez, que o estilo, na verdade, são as somas dos teus erros humanos. Na busca por fundamentos perfeitos. Sabe, tipo... não sei se Pô, faz sentido pra ti. eu gosto dessa definição, é bem mais bonita e eu concordo inteiramente, assim. Eu acho que muito do que eu gosto de fazer, assim, e aí linkando até o que a gente já falou, né, do curso do André, foi um divisor de águas para mim, porque eu lembro que nas primeiras aulas ele tinha perguntado quais eram as minhas referências, né? Uhum. E eu não sabia. Eu não tinha catalogado aquilo. Pô, porque quem eu gosto e por que eu gosto, né? E fazer aquele exercício foi foi um divisor de águas, assim, para mim, de me entender como artista e o que eu queria produzir de fato, né? Porque por eu não enxergar o meu trabalho do dia a dia como arte, eu enxergo como um produto, eu não tinha muita visão de quem eu era como artista ou o que eu queria comunicar, né? E aquilo para mim fez muita diferença, assim. Eu ainda não sei se eu encontrei o meu estilo, porque eu ainda preciso errar mais, né? Então, mas tem sido algo que eu venho dedicando um tempo assim de Uhum. entender o que eu quero fazer, né? Quem sou eu como artista? Eu acho que é uma jornada, né? Como o pessoal fala, assim, é uma busca meio eterna até o fim da vida, ou pelo menos até o ponto que tu conseguir ainda levar a arte, né? Porque muitas vezes a pessoa ao longo da vida às vezes desiste ou deixa de lado, né? Não é um problema necessariamente, ou acha algo mais interessante. Mas acho que Uhum. enquanto tu tá nessa busca, isso é um questionamento meio que eterno e que vai mudando também. Eu não consigo. Como é que eu posso dizer? É difícil definir, né? É isso que eu quero dizer. É difícil definir quem tu é enquanto artista, que artista tu é. Até porque muitas vezes definir pode ser uma limitação, não? Pode, concordo com você. E eu acho que as coisas elas vão mudando mesmo com o passar do tempo. Assim, eu comecei no tradicional, mas migrei para o digital muito cedo. E fiquei muito tempo durante. Não, fiquei durante muito tempo só nisso. E recentemente que eu tenho voltado ao desenhar no papel, comprei minhas aquarelinhas aqui para brincar e tal, e eu sinto que pode ser que no futuro mude, eu possa ir fazer pintura a óleo, ou posso começar a fazer quadrinhos. Eu não, eu que concordo com o fato de que tentar definir quem você é um limitante muito grande, assim. Mas acho prazeroso também essa busca por uma identidade, assim, de tentar entender quem você é e o que você vai fazer, mas não acho que uma coisa elimina a outra também. Uhum. Até falando assim de identidade, eu queria entender como é que tu vê o lugar que tu mora. Tu mora ainda em Campo dos Goitacazes, é isso? Moro. Cresci, nasci aqui em Campos dos Goytacazes. É a única cidade que eu conheço que a prefeitura pegou um esgoto a céu aberto e enfeitou, assim, para chamar de ponto turístico. Meu Deus. Se vocês pesquisarem Campos dos Goytacazes, vocês vão achar. Isso é uma das primeiras imagens. Mas, cara, eu confesso para você que essa é uma dificuldade que eu tenho. Assim, eu não, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, eu não sou carioca, porque eu nasci no norte do estado, né? E
aqui na minha cidade nunca teve uma identidade cultural muito definida, né? E, e eu sinto que isso dificultou um pouco e dificulta ainda essa minha ligação. Por exemplo, escutei o podcast que você fez com o. Eu esqueci o nome dele, cara. Calma aí que eu vou lembrar, que ele trabalhou comigo também. O Renan, com o Renan. Ah, sim. E, pô, eu acho o trabalho do Renan muito bom e toda a questão de identidade cultural dele, assim, eu acho muito bonito. E é algo que eu não tenho, assim, eu não desenvolvi isso com o local onde eu nasci. Eu acho que muito por conta. Eu nasci num lado mais pobre da cidade, assim, então. ah, Como é que eu posso dizer? Não tinha uma vida cultural tão ativa, assim, sabe? Uhum. Eu não tinha como que me identificar muito na cidade e aí veio videogame, veio internet, e eu acabei vivendo muito durante grande parte da minha vida, vivendo no meu quarto, né? Vivendo no meu mundinho ali. E mais recentemente que eu tenho, até por questão financeira, né? Conseguido sair e ter mais contato, assim, seja com outros lugares e tal. Mas eu sinto que eu não tenho tanto essa conexão assim com o local onde eu nasci e tal. Não entendi. É, mas acho que é uma coisa que varia, né? Tipo, de artista para artista, sabe? Já teve pessoas que eu fiz essa mesma pergunta aqui e tive respostas semelhantes, assim, ou tive respostas do tipo: a pessoa se identifica muito mais com o lugar de onde ela nasceu do que necessariamente do lugar que ela morou a vida inteira, sabe? Uhum. Porque eu acho que isso é uma coisa também muito pessoal, assim, né? Tipo, tu sentir a vontade naquele lugar e tu sentir que tu faz parte daquele ecossistema. Eu acho que é uma coisa que também, novamente, acho que é uma coisa que pode mudar ao longo da vida, tanto que tem várias pessoas que se mudam e decidem morar em outros lugares e dizem, não, é aqui que eu tenho que ficar, sabe? Pode ser que mude pra ti também, né? Vai saber. Ah, não, pode ser, pode ser. O único lugar que eu sei que eu não iria me identificar é a São Paulo. Um abraço aí para os meus amigos de São Paulo. A gente tem que parar de falar de São Paulo aqui, cara. Vai que a maior parte do pessoal que ouve isso daqui é de São Paulo. Eu tenho que ver as estatísticas, né? Então vamos amenizar, né? Se bem que, né, a maioria dos paulistas que eu conheço também não fala os melhores comentários de São Paulo. Mas, claro, acho que ela sofre do mesmo problema que a maioria das cidades grandes, mas a diferença é que ela é a maior cidade grande do Brasil, né? Então, ela acaba sendo meio que alvo, assim, por muitas críticas, digamos, né? Muitas pessoas, muitos problemas. Mas assim, pô, quem sou eu, né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro. 11 a cada 10 governadores foram presos, né? Não É. posso falar muita coisa. Ah, mas todos os estados do Brasil têm problema, sabe? Tipo, eu acho que a gente. É meio inevitável, assim, sabe? Não tô dizendo que é uma coisa boa, tá, gente? É só que, assim, eu acho que não existe nenhum estado do Brasil que seja perfeito e maravilhoso. Tem alguns que vão ter certos benefícios e certas coisas, indicadores sociais que vão estar melhores, mas no geral sempre vai ter problemas, sabe? Sempre vai ter problemas sociais, sabe? Sempre vai ter desafios, entende? Então é muito de também tu compreender e conhecer também. Eu acho que é sempre importante, né, quando possível, claro, a gente poder viajar, conhecer essas outras cidades, esses outros estados, para conseguir ver como é que são essas outras realidades. E se for uma coisa que couber a tua pessoa e tu quiser mudar para outro lugar, eu acho que tem que ser aberto a isso também, sabe? Não, tem sim. Até porque para o artista, eu acho que quanto mais vivência, melhor, né? Uhum. Acho que ajuda muito conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Eu acho que isso engrandece muito o trabalho, assim. Eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez, acho que foi para alguma cidade do interior aqui
do Rio, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu era bem pequenininho, assim, e eu tinha tenho, né? Eu ainda tenho contato com esse amigo meu, mas foi a primeira vez que eu tive contato andando a cavalo, mexendo com galinha, porco e tal, e é uma experiência que me levou muito a gostar desse tipo de coisa e querer retratar talvez um pouco disso no meu trabalho, de sempre que eu vou fazer algum cenário, eu faço no em floresta e tal, eu tento dar preferência a esse tipo de coisa e vem de uma vivência, né? Se eu não tivesse viajado, muito provável que isso não estaria no meu trabalho. Pensa em morar no mato, Dalbs? Cara, penso sim, penso muito, tá? Penso bastante, assim, mas assim, mais pra frente, né? Mais pra frente, quando tiver um pouquinho mais velhinho, mas assim, é algo que exige bastante estudo, né? Para você morar afastado, você tem que estudar um pouco de agricultura, um pouquinho do que é a vida ali, né? Que tem desafios que na cidade você não vai ter, com inseto e tal. Mas eu penso sim, cara, é uma vontade, sim, que eu tenho e nutro muito, assim. Saquei. E até falando mais dessa questão, né, de vivência e tudo mais, como é que é a tua rotina hoje em dia? Cara, a minha rotina hoje é acordar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E de Uhum. noite estudar um pouquinho, mas assim, cara, eu geralmente acordo bem cedo, assim. Ultimamente eu tenho estudado bastante inglês, que eu Uhum. já perdi algumas oportunidades por conta disso, de não estar com o inglês bem afiado, né? E então acordo, geralmente estudo um pouquinho ali de inglês, depois começo a trabalhar e o trabalho vai de 9 às 18, assim. E aí eu geralmente estudo depois do trabalho, fico, sei lá, de 8 até as 10, né? Uhum. Estudando, assim, essa é a minha rotina de segunda a sexta, religiosamente, assim. Saquei. E É, aos finais de semana, o descanso devido, né? sim. Não, é importante, né? Não ficar só fritando, assim, estudando tudo mais. Até porque eu acho que. Eu não sei, eu tenho a opinião de que às vezes o cara ficar só fazendo arte estraga a arte dele uma hora, assim, não sei. Parece que dá uma saturada, sabe? Eu acho que eu concordo, sim. Teve uma época que eu estava estudando de segunda a segunda. E eu já não aguentava mais chegar, estava muito difícil ter ideias e tal, e aí eu parei aqui para pensar, putz, não tá dando. Eu estou fazendo algo errado. E o algo errado era não descansar. E, cara, vamos pra uma sessão aqui do podcast que eu acho que tu já deve conhecer, já que tu já ouviu alguns, né? É Uhum. a sessão do bate-bola. Tu sabe como é que funciona? Sei, sei, sim. Então, bom, só me diz se tu já tá pronto, se tu quer pegar uma água aí e tal, porque são perguntas rápidas, respostas rápidas. Não, vambora. Vamos lá então? Tô pronto. Tá, então Bora. vamos lá. Um filme, Ah, meu amigo Totoro. uma música. Uma música, cara, deixa eu pensar. A primeira música que vem na minha cabeça. Hips Don't Lie, Shakira. Meu Deus. Aleatório, a primeira música que vem. Essa é a última coisa que eu ia imaginar tu falar, assim, sabe? Sério mesmo. Foi muito aleatório isso. Ah, uma cor, Preto. uma comida, Um churrasco. um personagem, Um personagem. Kakashi. um hobby, Tocar violão. um jogo ou esporte, Futebol. Gosto um, bastante. um medo. Um medo. Ficar cego. É o meu maior medo. Faz total sentido, né? Tipo, tem tanta coisa pra ter medo, É. mas realmente essa faz muito sentido.
Ficar cego é algo que desnecessariamente, porque eu não tenho problema com visão nem nada, mas desnecessariamente é um medo muito grande que eu tenho. Muito Tu grande. já pensou o que tu faria assim se tu ficasse cego? Cara, nunca pensei assim, é algo que eu evito, mas deixa eu pensar. Rapaz, assim, desde quando eu comecei a desenhar e trabalhar com arte, se eu fico 2, 3 dias sem fazer isso, eu começa a me dar ansiedade, assim, eu preciso desenhar, eu preciso criar alguma coisa. Então, muito provável que se eu ficasse cego, cara, eu iria para alguma outra arte, tipo música, Uhum. uma coisa assim. Eu iria tentar preencher o vazio que o desenho eu iria deixar por Pode aí, ser. assim, com música. Bom, próxima pergunta. Um sonho. Um sonho, cara, tenho isso, mas acho que conhecer o Japão, que as minhas maiores referências como artistas vêm de lá. Então, conhecer o Japão é um grande sonho assim, que eu tenho de ver da onde que aquelas pessoas vieram, as referências e tal. É um sonho que eu tenho, conhecer o Japão. Compartilhamos esse sonho. Ah, Só é caro. é caro, mas acho que é aquele tipo de coisa. Faz uma vez na vida, pelo menos, sabe? Tipo, Não, só uma pra, vez na vida. uma vez na vida que seja, só pra tu poder dizer que, tipo, bom, fui lá, vi, entendi melhor, sabe? Tipo, não necessariamente plenamente, porque acho que só tu, né, tendo nascido lá, mas eu acho que já ajuda muito. Uhum. Bom, próxima pergunta. Uma pessoa. Uma pessoa, minha mãe. Minha mãe, eu acho que se eu tô aqui é graças a ela, assim, tudo que ela, tudo que ela sacrificou, assim, para que eu pudesse estudar e tal. Então, minha mãe. Um artista. Artista, Hayao Miyazaki. Bom, por último, um trabalho seu. Um trabalho meu, eu acho que o projeto do carrinho de lime que eu fiz no curso do André, eu acho que foi um divisor de águas, assim, para eu me entender como artista do que eu gosto de fazer e como eu gosto, e de uma virada de chave ali em questão de qualidade e profissionalismo também. Então, acho que esse é o meu projeto favorito. Bom, beleza, Dalves. Uma última pergunta aqui pra gente ir finalizando. Como é que tu te imagina daqui a 5, 10 anos? Cara, rico, milionário, brincadeira. Gostaria, mas acho provável. Cara, em termos profissionais, eu gostaria de ter a experiência de trabalhar em um projeto full dev, assim, do começo ao fim. É algo que eu quero assim experimentar nesses próximos anos. E eu também quero, mas aí a nível de de, mais de hobby, que é animação. Mexer um pouquinho com animação 2D. Eu tenho aqui o manual da animação do Richard Williams, que eu comprei anos atrás. Uhum. Li o comecinho, mas nunca fui muito a fundo. Mas quero aí nesses próximos 5, 10 anos voltar e estudar para criar algumas ideias que eu tenho e tal. Então é assim que eu me imagino, assim, daqui a um tempo. Tá ótimo. E, cara, novamente, muito obrigado aqui por todo esse papo, assim, eu espero que tenha sido proveitoso para ti também. E, poxa, pra gente fechar mesmo agora, como é que o pessoal pode te encontrar? E se tu puder também deixar uma mensagem final? Ah, claro. Bom, para me encontrar geralmente no Instagram, o nick é Adalberto
OINUJ, que é Júnior de trás para frente. Então, Adalberto Oinush. Eu tô sempre postando lá stories toda semana, né? Sendo mais ativo. E no ArtStation também, que é só Oinush, OINUJ, que são as redes que eu geralmente posto o meu trabalho. E como mensagem, cara, final, eu acho que é algo que eu tenho tentado incorporar no meu dia a dia, assim, que é estar mais focado no presente, assim, sabe? Eu, de uns tempos pra cá, eu tenho reparado que eu tô muito alheio, assim, a muita coisa. Às vezes eu tô num lugar, tô conversando com alguém, mas eu não tô ali. E recentemente eu comecei a ler um livro, Starting Point, que é uma coletânea de artigos e entrevistas do Miyazaki. E eu achei muito interessante, muito bonito como que ele observa, sabe? Ele não tá ali só vendo, mas ele tá observando. Então, é algo que eu tenho tentado fazer assim, de estar mais presente, focar mais no presente. Então, acho que como mensagem assim seria estar mais é isso, né? Seria estar mais no presente, focar mais nas coisas, nas pessoas que você está conversando, nos locais que você frequenta e tentar desligar um pouco desse malefício que são as redes sociais, né? De você estar sempre postando, sempre tendo que pensar em performance. Então, acho que seria esse o meu recado final. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá como Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube como Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!